para vocês que a mensagem que vou transmitir hoje, I want to say that the message I want to deliver tonight, ditada, detalhada detail by detail, pelo Espírito Santo de Deus. by the Holy Spirit of God. Essa noite Tonight, eu fui visitado pelo Espírito de Deus last night, I was visited by the Holy Spirit of e God. recebi essa mensagem And I received this word no final dessa manhã. at the end of today. Eu iria pregar, eu tinha duas mensagens que eu estava imaginando que eu poderia pregar hoje. I had about 2 messages that I was imagining to preach tonight, Mas o Espírito Santo falou comigo essa mensagem. but the Holy Spirit spoke to me and told me to preach this message. Ele me pediu, He asked me durante a madrugada, during dawn, quando eu estava meio que dormindo ainda, when I was still almost sleeping still, eu disse para minha esposa hoje de manhã: I told my wife this morning, você não percebeu algo diferente na madrugada? did you notice something at dawn this morning? Ela disse: eu tive uma luta travada na madrugada. It seemed like I was fighting a battle, a stuck battle this morning, E eu disse para ela: eu também tive uma luta travada. and I felt like I was having the same thing happening to Eu me. acordei de madrugada e eu lembro que eu estava orando por alguém, I woke up very, very early, and I remember I was praying over someone, repreendendo Satanás, o diabo, literalmente, rebuking Satan, literally, na vida de algumas pessoas que Deus me mostrou no sonho. in the life of those that God showed me through a dream. Irmãos que precisam de um milagre da parte de Deus. Brothers that need a miracle on God's end. E hoje eu vou trazer para você And tonight I want to bring to you o que Deus me liberou para liberar para vocês. what God showed me to deliver tonight. E o que eu posso dizer aqui hoje, And what I want to talk about tonight, eu vou dizer em forma parafraseada. I will paraphrase. Por isso eu quero que vocês estejam atentos That's why I want you to be attentive ao que Deus vai falar. on what the Lord is going to E say. não só o que Deus vai falar, And not just what God is going to mas say, Deus me pediu para dizer, but God asked me to para que ask todos vocês so that all of you que estão aqui hoje, that are here tonight, estão me assistindo ao vivo that are hearing me e vão me live, assistir depois na and that are going to internet, hear me later on, estejam atentos be attentive aos últimos sinais dos últimos dias. to the last signs of the last days. Jesus disse algo interessante. Jesus said something very interesting. Ele disse assim para os discípulos: He said this to his disciples. vocês sabeis distinguir quando vai chover, You know how to interpret the appearance sabeis entender as estações do tempo, of the seasons of the time, mas não sabeis discernir o tempo da volta do Filho but you de do not Deus. know how to discern the time of the return of the Son of Man. E aqui eu vou lembrar para você, And here I will remind you, porque eu acredito piamente because I believe nesses sinais que estão acontecendo in these events and signs that are diante happening dos nossos olhos. before our eyes. O primeiro sinal que eu quero relembrar-lhe, A sign I want to remind you antes de entrar na mensagem, before entering the message, é o sinal marcante. it is a significant mark. Que sinal é esse, pastor? What sign is this? É o sinal aonde o Estado de Israel se tornou reconhecido como nação em 1948. É o primeiro sinal que a igreja tem que observar da volta de Jesus. Pastor, já se passaram 70 anos. It's already been 70 years. Então preste atenção nesse número, 70 anos. So pay talvez. attention to Muitas this. coisas vão se desencadeando diante dos nossos olhos. future, Eu vou passar para você de forma parafraseada. Details. Em breve, But soon, não sei quanto tempo, I don't know how much time, mas eu sei que é muito breve, but I know very soon haverá uma unificação de uma única moeda. a universal currency, E não só uma moeda, and not just a currency, mas em breve but soon, já está sendo tratado isso. this is already starting to happen. Haverá um salário único There will be a single salary. para todos os moradores da terra. Third, A inteligência artificial. artificial intelligence. Daniel escreveu em Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel chapter 12:4 says, Ele disse assim: e tu, porém, Daniel, but you, Daniel, cerra essas palavras shut up the e word sela este livro até o tempo do fim, and seal this book until the time of the porque end. muitos correrão de uma parte para o outro Many shall run e to a and fro, ciência and the science se multiplicará. will multiply. O que chama isso, pastor? What is this called, Pastor? Inteligência artificial. It's called artificial Outra coisa intelligence. importante: And something also a that's important. reestruturação de Gaza. The Quarto, fourth, o estado de saúde do Papa Francisco. the health condition of Pope Francis. Você já parou para observar Have you stopped to observe que nos últimos meses, that in the last months, desde o ano passado, 2024, since de 2024, alguns meses de lá para cá, some months from then to now, aviões começaram a cair de forma meio que articulada. have you seen these planes start to fall out of Caiu um nowhere? aqui,
They fall there, caía outro ali. fall there. Isso significa And this shows us sacrifício de pessoas inocentes a sacrifice of innocent antes de people acontecimento sinistro. before a sinister event. E por fim, And ending, mas tem muito mais para ser falado. there's much more to be said. Mas por fim, But finally, o surgimento de um elemento, guarde isso, surgimento de um elemento celestial a celestial element chamado a estrela de Jacó. called the Star of Jacob. Eles deram a esse astro. Sabe que na Bíblia significa a estrela de Jacó? What does the Star of Jacob mean in the Bible? A estrela de Jacó na Bíblia It means é um sinal no céu it is a sign in heaven que, segundo algumas interpretações that, bíblicas, according to some biblical interpretations, anuncia it announces a chegada do Messias. the coming of the Messiah. Escute o que eu vou dizer. Projetos estão sendo feitos, Projects are being made. laboratórios já estão de olho nesta estrela. Laboratories are Eu não looking sei se a at this notícia star. vai ser boa ou ruim. Existe um sinal no céu There's a sign in que está heaven dizendo que o Messias está voltando that is saying the e a coming of the humanidade, Messiah is já arising, está de olho and nele. humanity is already watching. Abra sua Bíblia comigo. Open your Bibles Mateus capítulo 7, perdão. to Matthew chapter 7. Deus está preparando a sua igreja com a God is palavra de preparing Deus. His church with the word Deus of está God. liberando a palavra de Deus no He's seu delivering His coração, word in your heart. para que quando as coisas começarem a acontecer So that diante when dos things seus start to olhos, happen before você vai your dizer: eyes, está escrito you're na gonna say, Bíblia. "It is written in the A palavra de Deus já me The word disse. of God already stated Não this. preciso ter medo. I don't need to fear. Todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Have we not casted out demons E in em your teu name? nome não fizemos muitas maravilhas? Have we not done many wonders in your name? E então lhes direi abertamente: And then I will declare to them, nunca vos I conheci. never knew you. Apartai-vos de mim, Depart from me, vós que praticais a iniquidade. you who practice lawlessness. Tome o seu assento, por You may be gentileza. seated. Deus falou comigo God spoke to me para falar com você to hoje. tell you tonight. Deus nos chamou He called a us ter um compromisso, to have commitment, a ter compromisso to have a com commitment as coisas do reino. to the things of His kingdom. Por quê, pastor? Why, Pastor? Porque compromisso, Because commitment, cristianismo Christianity, sem compromisso without commitment, não é it is cristianismo. not true Christianity. Eu vou repetir I'm going to repeat. para ficar guardado no seu coração. Keep it in your heart. Cristianismo Christianity sem compromisso without commitment, não é cristianismo. it is not a true Christianity. É hora de se aproximar It's mais de time to Deus. approach Não é ourselves to Him deixar que a tecnologia, and not let technology a facilidade, or easy o things, conforto, comfort, os prazeres deste the mundo, pleasures of this ou world, quem sabe o cansaço do dia or a dia, even the tiredness of the te day afaste de Deus. to take you away Mas from Deus the está Lord. chamando a But igreja God is calling que the é lavada no church sangue, that is washed in que the conhece a blood, voz do that Salvador, knows the voice of que the Son, entende a voz do Savior, who pastor. understands the voice É of hora the de pastor. chegar mais perto do It's aprisco. time to approach the Lord. É hora de estar mais próximo It's dele. time to draw near to Him. Por quê? Why? Porque vivemos tempos Because we are living in the em que times muitas when pessoas many people, elas se identificam como cristãs, they identify as Christians mas não têm demonstrado compromisso com Deus. but lack real commitment to God. Cristianismo Christianity, verdadeiro true é Christianity, demonstrado is pelo demonstrated compromisso com Deus. through the commitment you have with A God. Bíblia alerta, The Bible warns a us. Bíblia avisa, They advise a us. Bíblia The fala Bible speaks to sobre o us. perigo de uma fé superficial. Talks about the danger of superficial Uma faith. fé superficial, The superficial faith ela não produz frutos. that bears no fruit. O perigo com aqueles The danger que vivem um cristianismo that live in sem Christianity compromisso without commitment é um cristianismo sem atitude is a verdadeira. Christianity without true É attitude. como se fosse um sino. It's almost as if a sign. A Bíblia diz isso lá em Coríntios capítulo The Bible 13. says it's 2 É Corinthians.
como se fosse um sino. It's almost as if a teaching É como se fosse um metal or a metal que só faz barulho, that makes mas sound não tem efeito significante. but has any significance. Por causa do amor de Cristo, Because of the love of Christ, por causa da verdade de Cristo, because of the love of Christ, vários de nossos irmãos many of our brothers têm sido perseguidos. have been persecuted. Vários de nossos irmãos na fé Many of our brothers in the faith foram colocados à prova. were put to the test. Temos aí um grupo de missionários We have some missionaries que acabaram here de vir da that África, come to you das perseguições about the que persecution acontecem no campo that missionário. they face in the missionary Nós camp. temos irmãos We have brothers and que são sisters colocados à prova todos os who are dias put to the test every day por causa de uma fé inabalável, because of their unwavering faith, porque confiaram em Deus, because they believe in God, porque confiaram na sua because they palavra believe in God's word, e passaram de vários desafios. and they've had many trials. Exemplo, Example, Abel na Bíblia, Abel in the ele Bible, foi um servo de Deus. he was a servant of A God. Bíblia diz que ele ofereceu sacrifício The Bible says agradável a Deus Offered a pleasing e sacrifice to foi God morto por seu irmão. and was killed by Cain, his brother. Noé Noah, construiu a arca he built the ark e pregou a verdade e a justiça. and preached righteousness E ele foi ridicularizado por pregar a verdade. despite being ridiculed. Abraão Abraham, saiu de uma terra he came from a e land foi para outra terra and went to another sem land saber para onde ia, without knowing where he was mas ele going. confiou na But he promessa. believed in God's Ele promise. confiou em He Deus. believed in God. Ele confiou na palavra de Believed in the Deus. word of God. Moisés Moses escolheu sofrer com o povo chose to suffer with God's ao people invés de desfrutar os prazeres do Egito. rather than enjoying the pleasures of Egypt. Se eu fosse falar aqui If I was going to talk about this tonight, dos heróis da fé, about the heroes of the lá faith, em Hebreus capítulo 11, in Hebrews chapter 11, eu falaria de I Gideão, would talk about Gideon, Baraque, Barak, Sansão, Samson, Jefté, Jephthah, Davi David, e Samuel. and Samuel. Homens que apesar de falhas humanas, Despite human eles weaknesses, confiaram em they Deus. trusted in God. Mas o detalhe But the é, detail eles is venceram a that batalha. they won great Eles battles. foram vitoriosos. They were victorious. Deus está chamando God is a calling uma geração a de generation crentes de of verdade. true Christians, Não é uma geração de crentes Nutella, of Christians that are mas é uma Nutella, geração que vai aguentar but desafios. Christians that will handle battles. Você pode louvar a Deus nessa You noite, worship God tonight. por causa que a palavra está sendo Because the pregada word no of seu God is coração. being preached to your heart. Profetas The prophets, foram perseguidos, many were persecuted, apedrejados, stoned, cerrados ao meio, sawed in half, e todos foram mortos and killed por anunciar a verdade da palavra de for Deus. proclaiming God's truth. Os primeiros crentes, The first Christians, os primeiros cristãos, the first believers, eles eram judeus convertidos they were converted Jews e enfrentaram forte oposição who faced severe opposition por amor ao evangelho de Jesus for the Cristo. love of Jesus Christ. A mensagem de Cristo, The message of Christ, a mensagem da cruz, the message of the cross, eles sofreram they perseguições suffered persecution por falar a verdade, for speaking and proclaiming the por truth, falar do amor de Jesus. for proclaiming the love of Christ. Os primeiros cristãos The first Christians eram judeus que se converteram were the converted Jews e enfrentaram forte oposição dos líderes religiosos da época. who faced severe opposition from their religious leaders. Muitos deles foram mártires. Many of them were martyred. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Peter was crucified upside down. Paulo foi decapitado. Paul was beheaded. Inácio de Antioquia foi atirado às bestas feras. And the Ignatius Enoch was thrown to wild beasts. Policarpo foi queimado vivo e depois foi morto por uma espada. Burned alive and they killed by the sword. Uma irmã chamada Perpétua e Felicidade, jovens cristãs, foram lançadas a animais selvagens. Young Christian women were thrown to wild animals. Sabe qual foi o crime desses homens e You know dessas what mulheres? the crime was between these brothers and sisters? Pregar o evangelho de Was Jesus, simply proclaiming the word falar of do God. amor de Deus, Talking about the love of Christ. viver uma vida Living diferente, a different lifestyle. viver uma vida de A santidade. life of sanctification. Nessa sexta-feira This Friday, tivemos aqui
aqui we had here mais de 30 more jovens. than 30 E eu youth. quero louvar a I want Deus, to worship God. porque Deus está usando essa igreja, God is using this church. Deus está usando essa God geração, is using this Deus generation. está usando esses God is jovens. using this youth. Por isso, Pai, That's why, Father, se você não pode ir, if you can't make it, apoie o seu filho, support your son and não daughter. restrinja Do ele not restrict them a receber aquilo que Deus está to preparando para receive ele. what God is Na giving. sexta-feira, On Friday, estávamos we reunidos, were here gathered. uma palavra de A transformação, word of transformation. uma palavra de mudança, A word of uma transformation. palavra de compromisso A word of foi commitment pregada. was preached. O pastor americano que estava aqui The conosco, American pastor that was ele with deu uma us, palavra e he disse: gave a word and he said, eles pensam they think que nós somos diferentes, that we are different, eles pensam que nós somos anormais, that we are normal. mas nós somos normais, But we are porque nós normal. pregamos a verdade. Because we preach the Enquanto esse word. lugar deveria estar cheio, And so this place should be tinha filled. 30, mais 30 eram aqueles were que têm those fome that pela are palavra de hungry Deus, for the word of enquanto God. centenas And as e milhares hundreds and millions estão se perdendo. are losing Existem themselves. poucos There are few que querem a presença that de want the Deus. presence of God. E hoje em dia And in today's day, ainda temos cristãos perseguidos. we still have Christians that are persecuted. Países onde o cristianismo é proibido e restrito, Countries where Christianity is forbidden and restricted, onde não se pode pregar Jesus. where they cannot preach about Jesus. Muitas vezes, Many times, como hoje, like today, eu poupei algumas palavras que eu disse aqui, I've stopped myself from saying a few things porque a minha mensagem vai para a internet. because my message will go to the internet. Estão me assistindo agora. They're watching right now. Eles podem derrubar o meu canal agora, They can take down my channel right now conforme a minha reação no púlpito, for my reaction here on this pulpit conforme a mensagem que eu pregar or the aqui. message that I preach. Essa semana eu recebi uma mensagem This week I received a message de uma das minhas redes nacionais, redes sociais, and from my social media dizendo que iria derrubar um dos meus canais saying that they're going to take away one of my channels por causa da exposição que eu estou trazendo nela. because of what I am exposing through these channels. E eu olhei e falei: o que eu estou expondo I said, ali? what am I exposing? A não ser fotos dos cultos, If it's only pictures of the service, mensagens pregadas, messages we are preaching, testemunhos, testimonies, louvores. worship. Deixa eu dizer uma coisa: Let me tell you something. você ainda não está sentindo You are still not feeling a perseguição the que persecution o cristianismo está the sofrendo. Christianity is Mas o suffering. cristianismo está sofrendo But perseguição. Christianity is suffering Mas eu tenho uma persecution. palavra de Deus: But I have a word from God. aquele que The perseverar, one that is aquele que manter-se firme, that maintains, aquele que continuar pregando the a one that verdade, continues proclaiming the esse truth, vai alcançar a this vitória. one will reach victory. Eu estou pregando por uma igreja Preaching to a church que ainda crê num Deus that still verdadeiro, believes in a live no God. Deus da Bíblia, The Bible, the no Deus God que of the ainda Bible, cura, the one that heals, que ainda sara, that still heals, que ainda liberta still delivers, o pecador, the sinner, o drogado, the drug o addict, bêbado, the drunk, porque há poder na palavra de because there is Deus. power in the word Mas of o God, mundo but the world está entregue ao maligno. is encountered with the Mas devil. nós estamos But we are ainda de pé com a still palavra da standing with the verdade. word of Você God. pode adorar a Jesus Who can por worship the isso. Lord tonight? Hoje em dia, In today's day, ainda temos cristãos we still have Christians que são perseguidos. that are persecuted. Países onde o cristianismo é proibido e restrito, Countries where Christianity is forbidden and aonde restricted, não se pode falar literalmente where they cannot speak literally de Jesus. about Jesus. Eu ainda posso falar, And I can still say, mas se pasme com isso. but pay attention O que vai acontecer futuramente? about what will happen in the future. Não poderemos falar mais de We Jesus. won't be able to talk about Só him very temos uma longer. esperança. We only have one hope. Quando não pudermos falar dele When we aqui, can't speak of eu vou him dizer here, novamente, quando não pudermos falar when mais we dele can't aqui, talk about him here, é porque nós já estaremos because com we will ele. already be Se with você him. crê nesta verdade, believe in this truth, levante a sua voz e lift up adore your o nome voice do and Senhor. worship the Lamb. Olha, meu querido, Look it, brother. na Coreia do Norte, In North Korea, ser cristão é crime. being a Christian is a crime. Muitos são presos em campo de trabalho, Many are imprisoned in labor camps são forçados ou até mesmo or executados. even executed. No Afeganistão, In Afghanistan, convertidos ao cristianismo converts to Christianity são mortos
por suas próprias are famílias. killed by their own families. Você lembra daquele texto que Jesus disse assim, You know that text that Jesus que ele says veio para trazer dissensão that he came to bring entre a sua própria casa? a sword in the house. Tá aí. That is where it Não is. precisa ser muito hermenêutico para You entender. don't need to have this very No explained to Afeganistão, understand. In Afghanistan, confessar a Jesus, to confess os Jesus, próprios familiares Their own matam. family members kill them. Na Somália, In Somalia, na Líbia in Libya, e no in Iêmen, Yemen, cristãos são caçados e mortos Christians are hunted and killed por extremistas islâmicos. by Islamic extremists. Inclusive, eu tenho um amigo missionário na Somália que sempre me envia vídeos e mensagens That always sends me videos and messages que a casa dos crentes da igreja dele of Christian homes of his churches foram queimadas. were burned down. Pastores, suas famílias foram mortos. Pastors and their families were killed. Muitos são presos dentro da sua própria casa e eles tacam fogo. Many are imprisoned in their own houses and they burn them alive. Na China, In China, igrejas subterrâneas underground churches são vigiadas. are monitored. Pastores são presos. Pastors are arrested. Na Nigéria, In Nigeria, milhares de cristãos são mortos millions, thousands of Christians are killed anualmente por grupos terroristas. every year by terrorist Na groups. Índia, In India, cristãos enfrentam ataques de extremistas hindus. Christians face attacks in Hindu E extremists. agora deixa eu te perguntar, Now I should ask you, isso é para ter medo? should we fear this? Isso é para ter medo? Is this for us to Na fear? verdade, quando você ouve The truth is, when we uma hear this, mensagem como a essa, message like this, isso causa medo. this causes fear. Mas Deus But God tem nos chamado has called a um us, chamado ao compromisso. or called us to A um commitment, chamado ao compromisso. called us to commitment, Compromisso com a palavra. commitment to His Word, Compromisso com a verdade. commitment to His E truth, compromisso com Ele. commitment to Him. Deus não nos chamou God didn't call para us apenas ter um título, to not have a title, ou de pastor, or to pastor, ou de evangelista, or to evangelize, ou de presbítero, or to be a ou presbyter, músico, or to be a ou worshiper, cantor. or a singer. Deus me chamou, God called us Deus te chamou God called you para um compromisso to a commitment com a verdade, with His truth, para um compromisso commitment com Cristo with Christ Jesus. Jesus. Lucas capítulo 9, Luke chapter 9, verso 23 verse diz: 23 says, se alguém quer vir após if mim, anyone desires to come to se me, alguém quer vir após if mim, anyone wants to follow me, negue-se a si they must deny mesmo, themselves, tome cada dia a sua cruz pick up their e cross, siga-me, and follow me. ouça-me. Listen to me. A Bíblia diz The Bible que says aquele que tem that the ouvidos, one that has hears, ouça Hear. o que o Espírito diz à igreja. listen to what the Spirit tells Deus the não te church. chamou God didn't call para you passar de férias neste to mundo. have a vacation here on Deus this não earth. te chamou He didn't call you para uma vida descompromissada, live a life of mas Deus te uncommitment, chamou but God called para uma you vida de for a honra, life of honor, para uma vida de propósito, for a life of purpose, para uma vida na presença for a life in dele, the presence of para uma God, vida for a vitoriosa. victorious E life. essa é That a is vitória que vence o mundo. Victory that Essa changes the é world. This a is vitória que vence o mundo. victory that A beats this nossa world. fé na palavra de Our Deus. faith in the Você word pode of levantar God. a sua You can voz. lift up their voice. Eu sinto Deus I feel fortalecendo God você. strengthening you Eu sinto tonight. Deus fortalecendo a I sua feel fé. God strengthening your faith tonight. O compromisso com Deus Commitment to God não é algo opcional is not optional. para alguns cristãos For some apenas. Christians, maybe. Mas o compromisso com Deus But the commitment to God, é uma demonstração de fé genuína. it is a demonstration of genuine faith. Quando a Bíblia When diz the Bible says que nem todo o que diz that not everything that is said, Senhor, Senhor, not everyone who says Lord and Lord será salvo, will be saved. é porque Jesus That's because Jesus, sabia que na hora da perseguição, he knew that in the moment of a persecution, perseguição seria grande. persecution would be big. E os que são fiéis, And those that were faithful, era necessário permanecer fiel. it was necessary for them to maintain faithful. Muitos têm um cristianismo Many have Christianity, apenas por palavras. profess Christianity with their lips. Não tem uma vida de cristão. They don't have a life of
Christian, não tem uma believer, vida de comunhão com a Deus. life of communion with God. É necessário, It meus is amados. necessary. Eu não sei quanto tempo nos I resta. don't know how much time we Eu have não vim left. aqui para assustar ninguém, I don't want to scare anyone porque a here, mensagem do Evangelho não assusta ninguém. because the gospel of Jesus does not scare Apocalipse não é anyone. mensagem para assustar ninguém, Revelation does not scare mas anyone. Apocalipse é um livro para confortar It's a book to aqueles que comfort creem na you, palavra de Deus. those that believe in the word of God. Mateus capítulo 15, Matthew chapter 15, verso 8 diz: verse 8 says, esse povo se aproxima de mim these people come to me apenas com a sua boca only with their lips. e me honra com os seus lábios, They honor me with their lips, mas o seu coração but their hearts está longe are de far mim. from me. Escuta isso. Listen to this. É hora It is time para você colocar a mão na consciência for you to put your hand on your conscience e entender o que Jesus está and dizendo. understand what Jesus is talking about here. Ele disse, foi Jesus que disse: Jesus said this. esse povo Says, these people se aproxima de mim come to me com a sua boca professing with their lips, e me honra com seus lábios, honoring me with their lips, mas o seu coração but their hearts está longe de mim. are distant from me. O que Jesus está dizendo? What is Jesus talking about here? Jesus está dizendo que as obras Jesus is saying that our works, que os homens fazem, the good works that men do, elas não devem substituir a fé e a obediência. it cannot substitute obedience and Ah, faith. pastor, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. But the Bible says, Pastor, that faith without works is dead. Alguém até pensou aí, mas o que a Bíblia diz? A fé sem obras é morta. Someone even thought about this Mas verse. olha o que Jesus diz: But look at what Jesus esse povo says. se aproxima de mim com a boca. These people come to me with their lips, Se tu és o mestre, honoring me. If you are the master Rabi, Rabone, or Rabboni, e me honra até com seus lábios, you honor me with your mas o lips, seu coração está longe de mim. but your heart is far from me. A Bíblia está dizendo The Bible is que saying nós não podemos substituir a fé that we cannot substitute e a faith obediência a Deus and obedience to com God aquilo que fazemos. for what we do. Caso contrário, And on the opposite muitos end, milionários, many millionaires, para não pagar os seus impostos, to not pay their taxes, sabe o que eles fazem? you know what they do? Eles dão o seu dinheiro They give their money para instituições to institutions para cumprir to complete uma satisfação no seu a coração. satisfaction in their Ou heart, seja, eu vou cumprir a tabela, or they complete their work, eu dou dinheiro para os pobres, that give money to the poor, eu ajudo I instituições. help institutions. Não adianta ajudar There's no instituições, point in helping institutions. não adianta viajar o There's mundo, no point in traveling the fazer world, isso ou aquilo, doing this or that, se o seu if your coração heart não está obediente à voz de Deus. obedient to the word of Faça a God. obra de Deus, To do the will of mas primeiro God, obedeça. but you have to obey. Faça a obra de Deus, Do the will of mas God, primeiro tenha compromisso. but have commitment. Faça a obra de Deus, Do the work mas of God, primeiro esteja com But Deus. be with the Lord. Aí as suas obras There your works serão will abençoadas be pelo blessed Senhor. by the Lord. Alguns se apoiarão Some will rely em suas boas on obras their good works sem uma vida transformada. without a transformed life. Many will say, Senhor, Lord, em teu nome in your name we profetizamos, prophesied, expulsamos demônios, we casted out demons, fizemos we maravilhas. performed wonders. Eu vou falar para a igreja aqui And I'm going agora, to tell the church tonight, porque eu acredito que todos aqui são cristãos, because I believe all of those here are todos believers. aqui são crentes, All of here are Christians. até quem está me ouvindo Even those na that are listening internet. on the internet. Deus não quer apenas God does not only want obras religiosas, religious works, mas Ele quer um coração sincero e but He obediente. wants a sincere and obedient heart. Como é que Deus vê How does God see os cristãos sem compromisso? Apocalipse capítulo 3, Revelation chapter 3, Jesus repreende os mornos da igreja de Laodiceia. Jesus rebukes the lukewarm church in Ele disse Laodicea. assim: conheço as tuas obras, And He says, I know your works, que nem és frio nem é that quente. you are neither cold nor hot. Quem dera fosses frio ou quente. Cold or hot. Assim, porque és morno e não frio, Because neither you are cold or hot, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. I will vomit you from my mouth. Isso mostra que Deus, That shows that God Ele rejeita rejects um cristianismo sem compromisso. a Christianity without commitment.
ele rejeita. He rejects. Se você não assumiu até hoje If you have not yet assumed compromisso com Deus, a commitment with God, Deus está dizendo, God is saying, é hora de você tomar it's uma time for you to atitude. take action. Hebreus 10, 25. Hebrews 10:25. Deus exorta os crentes God exhorts believers a não abandonarem a sua congregação. not to forsake the gathering of the saints. Isso quer dizer And this means não abandonar a sua fé, not forsaking their não faith abandonar o primeiro amor. or their first love. Tá difícil, It's hard, mas aguenta firme. but hold on. Tá doendo, It's hurting. mas Ele vai te ajudar a But it's aliviar a going to dor. help you. Tá com saudade, Are you missing? mas a presença de Deus na sua vida But the presence of é God in your tudo life por você is everything e for é tudo you que você and precisa. everything you need. Não deixemos de congregar, We cannot stop to como é congregate costume de alguns. like the way that is accustomed to some. Isso indica And this means que a frequência aos cultos that those that come to e a service, comunhão com os irmãos, that have community and porque não fellowship, adianta ter because frequência there's no point in you coming e to não church ter comunhão. and not having Isso fellowship. aqui não é cinema, This is not a movie isso aqui theater. não é clube, This is not a club. isso aqui não é teatro, This is not a isso aqui theater. é casa de This Deus. is the house of Na God. casa de And Deus in the house tem of que haver God, compromisso, we have to have tem que ser commitment. levado a sério. We have to take things seriously. Precisamos estar presentes, We must be present juntos. together. Acabou, glória a Deus, de Where's the repente. glory of God in this house? Num só propósito, In one purpose, num só espírito, in one spirit, numa só fé in one faith, e num só amor. in one love. Agora também existe o destino And now there's also a dos destiny que são fiéis a of Ele. those who are faithful to O God. destino daqueles que permanecem fiéis Those that are persistent. é glorioso, They are glorious. é cheio de promessas, They're full of promises. tanto nessa vida Many in this life como na and eternidade. in eternity. Por isso, meu amado, That's why, é que eu beloved, subo nesse that's why I púlpito come on this pulpit todo domingo, every Sunday, toda terça, every Tuesday, para liberar para to você deliver unto you uma bênção nessa vida, a blessing in mas this uma life, bênção na but a eternidade. blessing in eternity. Para aquele que tem the compromisso, one that has commitment. Deus vai God abençoá-lo, is going to bless. não apenas quando chegar lá, Not just when you get mas to você vai eternity, experimentar as but you'll bênçãos aqui. experience the blessings here. Ei, esses sinais seguirão aos que crerem. Signs will follow the faithful ones. Expulsarão os demônios, Cast out demons. falarão novas línguas, Talk new e languages. se beberem coisa alguma mortífera, If they drink não anything lhes poisonous, fará dano algum. it will not have any harm to them. Quando vocês estão aqui, passaram pelo Covid, How many had COVID foi here? coisa mortífera na terra, Went through COVID e here. pode vir coisa mortífera. There could be something Deus vai te coming. sustentar, But God will protect Deus vai te you. sustentar, God will sustain Deus vai te you. God guardar. will protect you. Destino dos que são fiéis. Those that are faithful. A palavra de Deus nos assegura. The word of God holds on to us. Eu vou repetir. A palavra de Deus The word of God nos assegura holds to us que os fiéis herdarão a vida eterna that the faithful ones will inherit the e kingdom of God reinarão com Cristo. and will reign with Christ. E agora eu caminho para o final para dizer: And now I go to the end to say, nós reinaremos com Jesus. we will reign with Christ. Eu não estou esperando apenas entrar nas mansões I'm not waiting celestiais. to enter into the mansions of heaven. Eu já ouvi muito isso. And I've heard many times Tem crente que diz: there's pastor, Christians that say, se eu Pastor, apenas chegar no céu está bem. if I come to heaven, Eu go to heaven, tenho it'll be certeza okay. na minha I'm alma not certain of que eu my não apenas salvation. vou chegar lá, I'm not certain that mas I eu will vou get there. assentar ao lado But I will dele. sit next to Eu him. vou reinar com I ele. will reign with Eu vou him. ter com ele I will be with aquilo him. que ele me What prometeu. he promised, Olha o que Paulo disse: what Paul said, se sofremos, if we suffer, ponto. period, Se sofremos, if we suffer, também com ele reinaremos. with him also we Eu will tenho boa reign. notícia para I have você. good news for Dê you. glória a Deus no momento do sofrimento. Give glory to God Dê in glória a suffering. Deus no momento da Give prova, glory to God no in the momento middle da of battle, in dificuldade, the middle of no momento da difficulty, doença, in the middle of porque se sickness. sofremos, Because if we suffer, também com Ele reinaremos. with him we will Levante reign a sua also. voz, Lift se up você your vai voice reinar com if you are Cristo. going to reign with Christ. Hebreus capítulo 6 Hebrews chapter 6 diz: says, eu sempre
sempre perguntei a Deus isso. I always ask God this. E Ele sempre me respondeu And com he esta palavra. always responds with this same message. Não precisa responder para mim, You don't need to respond to me, mas responda para você but mesmo. respond for yourself. Deus é justo ou não é Is God justo? righteous or no? Is he just or is he not? Deus é justo ou não é justo? Is he just or is he not? Hebreus capítulo 6, verso 10 diz: Hebrews chapter 6 verse 10 says, porque Deus não é injusto for God is not unjust para se esquecer da vossa obra to forget your e works do trabalho do amor, and labor of love, para que com o seu nome which mostrastes, you have shown towards his name, tendo servido aos santos in that you have ministered to the e saints servirdes ainda a Ele. and to Sabe o minister. que a Bíblia está dizendo You know aqui what the para Bible mim? is saying for us? Deus disse para mim: God is telling meu me, filho, não se son, preocupe, do not worry, porque aqueles que não têm compromisso, that have no commitment, eu sou justo com I aqueles am que têm right, compromisso. I am just to the ones Você that que do não have falta commitment. culto, You who do not lack você a que não service. falta reunião You de do not oração, miss a gathering of você que não prayer. falta You who do evangelismo, not miss an você que está na evangelism presença de visit. You who are in Deus, the presence of Deus God. será justo God com will be você. just with you. O próprio Jesus prometeu Jesus promised que haveria that there will e be que haverá and that there will come distinção entre os fiéis distinction between the faithful e os and infiéis. the unfaithful. Mateus 25, 34. Matthew 25:34. Então o rei Then the king dirá aos que estiverem à sua direita: will say to those on his right hand, vinde, come, vinde, come, benditos do meu Pai, you blessed by the Father. entrai na posse do reino. Inherit the kingdom. Eu gosto dessa versão. I love this Entrai version. na posse do reino. Inherit the kingdom. Sabe o que quer dizer? Eu tomei posse do reino That de means Deus. take hold of the Quando kingdom. Jesus disse para os discípulos: buscai o reino de Deus When Jesus told the e a disciples, sua justiça, seek the kingdom of Ele está God and his dizendo que um righteousness, dia virá he said that one que day você vai entrar na posse do you reino, will enter into the que kingdom vos está preparado that is prepared for you desde a fundação do since the mundo. foundation of the earth. Isso aqui merece um glória a This deserves a Deus. glory to God. Isso aqui merece um aleluia. Who deserves a hallelujah. Porque eu estou pregando aqui nessa Because I'm noite preaching tonight pela fé through faith para um grupo de irmãos by some que believers estão sofrendo that are lutas, suffering que estão passando persecution provas, and going through trials, dificuldades, difficulties, perseguição, persecution, mas que amanhã, but tomorrow, mas que amanhã, but tomorrow, mas que amanhã tomorrow, eu vou ver o meu Jesus. we will see our Jesus. Você verá Jesus. We will see Eu our verei Jesus. Ele. And we will Eu see estarei him. com We will be Ele with him again. na hora do Senhor. In the timing Fica of de the pé Lord. comigo, eu quero orar por All rise você. with me. I want to pray.